Saudação de paz, guerreiros. Aqui eu vou apenas fazer outra observação. O capítulo 7, do versículo 18 ao 24, nós temos que ver os vocábulos que aparecem dentro de uma narrativa e não pensar que eles estão apenas com um sentido, porque se nós acharmos que as expressões, isso é, as palavras, os vocábulos dentro do texto bíblico têm apenas um sentido, nós vamos fazer e vamos criar muitas problemáticas dentro do texto. Não somente com esses vocábulos que eu vou apresentar aqui, mas isso com a própria expressão alma, psique no grego, nefesh no hebraico, a própria expressão carne também, uma expressão que ela tem vários sentidos, a própria expressão casa. Uma hora será casa, família, né? Uma casa será do rei, outra hora casa, palácio, templo. Temos que observar a expressão e qual está sendo o sentido dela dentro da narrativa bíblica. Dentro do capítulo 7, do versículo de Lucas, capítulo 7 de Lucas, do versículo 18 ao 24, nós temos aquele texto que João está preso e ele manda o discípulo chega até ele e ele manda de volta esses discípulos até Jesus para ver se realmente era o Messias aquele que havia de vir. Antes de eu mostrar a finalidade desse vídeo, eu vou ler o texto. Os discípulos, versículo 18 até o 24. Os discípulos de João lhe relataram todas essas coisas. Que coisa? O contexto é Cristo estava curando, fazendo várias maravilhas. E aí ele chega até João e conta todas essas coisas. O versículo 19, este quem? João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus com a pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? 20. Vindo aqueles homens, observa a expressão discípulos, enviou. E agora o 20, homens a Jesus disseram-lhe: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Versículo 21, nessa hora Jesus curou muitos de suas enfermidades, de males a estes infligidos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. O 22, então Jesus respondeu aos que foram enviados: ide relatar a João o que viste e o que ouviste. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem a pregação do Evangelho. 23, e bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar por minha causa. O 24, para terminarmos, depois que partiram os mensageiros de João, Jesus passou a falar à multidão a respeito de João. Até aqui. Guerreiros, observamos dentro do próprio texto grego que o versículo 18, eu sempre trago no grego, no hebraico, alguns acham ruim, outros não entendem, né? Quando a mentalidade abrir melhor, vão entender. E uns vão até querer estudar e aprender também a língua grega bíblica e hebraico bíblico, né? Agora, se continuar como aqueles que têm a mente bloqueada, presa, nunca vão entender esse mistério, né? Vão ficar sempre criticando, falando que o grego é um lixo, que o grego não presta para nada, que isso é coisa de teólogo, que isso é coisa nova, sendo que na verdade sempre existiu. Existiu tanto que ele só tem uma Bíblia na versão da língua vernácula dele por conta de um grego bíblico e por conta de um hebraico bíblico. Em outra hora eu posso explicar as dádivas, os benefícios do grego bíblico e do hebraico bíblico. Porém, eu sempre uso a metodologia dentro da própria língua grega
ou hebraico bíblico, mas sempre trazendo para o nosso português, para aquele que está acompanhando, observar e entender. Observa que o versículo 18 aparece a expressão matetai no grego, que é discípulo. É a expressão discípulo. Eu quero mais chamar a atenção aqui, vai ser para essa expressão, apostelo. Matetai, porque é os discípulos que vão até João e chegam anunciando as coisas. Sendo assim, João envia até Jesus para perguntar se ele é aquele divino ou era para esperar outro. Observa que o versículo 20, a expressão que já aparece é homens, que é a expressão grega andres, que aqui é a expressão homens. E observamos que a expressão que ainda também aparece no versículo 20 é a expressão apostelo, porque eles falam, João nos enviou. E essa expressão enviou, no grego, é a expressão apostelo, que é enviou. E temos que entender e saber fazer uma diferença, que a expressão apostelo, que é enviou, ela difere. Isso é, ela é diferente da expressão apóstolo. Aqui, ó, a expressão apóstolo, que aqui já é realmente um cargo. Aqui já é realmente um cargo, né? Dentro do próprio grego romano, isso era um embaixador, né? Embaixador. Aqui essa expressão difere, a função aqui é ser enviado. É por isso que João envia, eles sendo esses homens com essa função, eles foram enviados. O versículo 24 já aparece a expressão angeloi, né? Que o sentido aqui é mensageiro, né? E não anjo. Porque você lê aparentemente e a expressão que aparece aqui realmente é do vocábulo grego ângelo, né? O angelo, né? Que seria o anjo. Por quê? Porque o que o anjo está para fazer é aplicar uma mensagem, né? É aplicar também uma notícia, uma mensagem, algo do tipo. Quem não entende as finalidades, observa isto. Quem não entende a finalidade dos determinados vocábulos, ou acha que as palavras, observa o que eu vou fazer aqui, ó, as palavras elas não têm apenas um sentido. Não é apenas aqui, ó, um sentido. Por quê? Porque se você entender que as palavras têm apenas um sentido, você vai ficar confuso ao ler. Isso principalmente no texto grego, é claro. Você vai ficar confuso ao ler o capítulo 7 de Lucas. Você vai entender. Quem eram aqueles ali? Eram discípulos homens ou eram apóstolos anjos? Sendo que, na verdade, os discípulos, qual era a natureza deles? Humana, eram homens. Qual era a função deles? Estavam enviados. E o que eles estavam fazendo? Estavam como mensageiros. Dessa maneira você entende melhor o que está acontecendo na narrativa de João capítulo 7. Entendendo que as palavras não têm apenas um sentido, esse é o famoso campo semântico da palavra, você também tem que analisar ela, a saber que a expressão apostelo, ela difere da expressão apóstolo, como cargo. A expressão que é apostelo está no sentido de ser enviado. Isso é tão verdade que você tem que entender o sentido das expressões, porque quando você observa o versículo que está direcionado a João, aquele famoso versículo, esse é o anjo do Senhor que abrirá o caminho para Cristo, né? Ou para aquele que há de vir, ou o mensageiro do Senhor para aquele que estaria por vir. É notório que a expressão mensageiro lá é essa expressão ângelo. E quem pensa pode pensar que essa expressão
ela está voltada para anjo, ou seja, de natureza celestial. Só que aqui não está voltado para anjo. Todo aquele que lê com um olhar analítico, com um olhar minucioso e detalhoso, sabe que aqui está voltado para João Batista, né? Que em vez de ter uma natureza celestial, tem o que? Uma natureza humana. Então isto é analisar o sentido de cada expressão. Senão quando você pega um texto grego para ler, você fica confuso. Ali era discípulos, homens, era apóstolo, anjos, ou o que era mesmo que estava ali? Um mandou homens, um mandou anjos. Aqueles homens eram apóstolos? Aqueles homens eram homens ou eram anjos? Não, sendo que na verdade os discípulos foi enviado, era natureza homens, a função deles estava sendo enviado ali. Qual era a função deles? Como mensageiro. O que eles levou? Eles vão até Jesus como mensageiro. João Batista nos enviou, apóstolo, para perguntar se o Senhor é o que havia de vir ou temos que esperar outro. Sendo assim, Jesus envia eles de volta como mensageiro, na função de anjo ali, para levar uma notícia, uma mensagem, dizendo a eles: olha, Cristo fez vários milagres e disse a ti, João, bem-aventurado é o homem que não se escandaliza nele. Esta é a grande finalidade da narrativa de Lucas capítulo 7, versículo 18 ao 24. Observai